né? E qual é a perspectiva bíblica cristã a respeito desse assunto? Primeiro, eu quero que você entenda duas coisas importantes. João 3,7 diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso aqui é o novo nascimento, é o nascimento do Espírito. Quando houve a queda, a queda separou a íntima relação que havia entre o homem e Deus, através do seu espírito. Então, o espírito do homem adormeceu. Por isso que fala nascer de novo, importa-vos nascer de novo. É aqui que tudo começa. E você precisa, como cristão, entender a diferença entre esse versículo e o outro que diz assim, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma não nasce de novo. O que nasce de novo é o seu espírito. Entenderam? Ou preciso repetir? O espírito nasce de novo. Por isso que a experiência espiritual é maravilhosa, é fantástica. Meu Deus, quem aqui nasceu de novo e lembra, né? Aquela coisa, né? Estou vendo o Vitor ali, quantas vezes a gente conversou, e o Vitor animado, falando da experiência espiritual. Fantástica. Mas depois a Bíblia diz assim, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A alma precisa ser restaurada ao longo de toda a nossa vida. A palavra restaura, que fala de renovar, de reparar, de levar de volta a um lugar de inteireza. Então, é muito importante, por quê? Porque nós somos agentes de transformação e muitas vezes você vai se confundir. Mas a pessoa não nasceu de novo, por que ela continua tendo problema? Ela não nasceu de novo, por que ela ainda tem essas questões? Porque a alma é restaurada ao longo de uma vida inteira, meu querido. Não tem um dia que você vai acordar e falar, minha alma, oxalá, a gente não ia ter tanto trabalho. Né? Mas a realidade é essa e é Bíblia, claramente. Né? Para você que é Sara Nossa Terra, eu estou falando B com A, Bá, né, Thaís? Agora eu quero, desculpe a Dani, ela me deu a dica quando ela estava aqui. Quando a Dani chegou na Sara, ela tinha uma alma destruída. E ela não se importa que eu fale. Eu dei um abraço nela ali, pedi licença. Quem seria a Dani Ferretti? Seria ótima pessoa, salva, esperando Jesus voltar para ir para o céu, mas incompetente para fazer o que ela faz hoje. Porque a alma dela precisava ser restaurada. E nós investimos nisso. E a Dani investiu, e o Ferretti também, só que o Ferretti tinha menos problema do que a Dani. Os homens sempre têm menos problema do que nós. Foi só uma dica, tá, Léo? Mas é porque nós somos mais corajosas. E então, quando eu vi a Dani aqui, o Espírito Santo falou comigo, meu Deus, olha isso. Quem essa mulher se tornou? Por causa da restauração da alma. Não só um novo nascimento. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque quando nós confundimos as duas coisas, nós pensamos assim, fulano é fraco. Fulano precisa orar mais. Não. Tem hora que orar não é suficiente. Você precisa tratar sua alma. Você precisa de cura, você precisa de restauração, você precisa de perdão, você precisa de ser reparado. Precisa de uma chave de fenda e ir lá arrumar alguns parafusos que estão soltos. Outra pessoa aqui, Sandra. Quem era Sandra? Faz assim, Sandra. Meu Deus, a Sandra deu muito trabalho para nós. Eu sei que ela me dá liberdade de falar isso.
Porque era uma pessoa maravilhosa, nascida de novo, mas ela tinha muitas feridas na alma. Mas ela não desistiu, ela ficou, ela enfrentou, ela chorou, ela aguentou a gente, ela aguentou a Silvana na vida dela, ela me aguentou. E hoje é essa aqui, olha aí, uma evangelista, uma bênção. Sandra, você é uma bênção. Então, o que é saúde mental? Saúde mental é um equilíbrio entre a vida espiritual, entre a vida espiritual, a alma e o corpo. Saúde mental não significa que você nunca vai ter problema. Significa que quando você tem problema, você tem recursos. Amém? Significa que você sabe o que fazer quando você tem um problema. E quando você não sabe o que fazer, você pede ajuda. E eu quero nesta manhã também fazer algo. Assar a nossa terra recreio, com muito orgulho, não é orgulho santo, não, orgulho mesmo. Hoje nós somos uma igreja que oferecemos grupos de crescimento emocional para as pessoas. Eu quero aqui honrar o trabalho do André, com a Alessandra e com toda a equipe. Tem alguém da equipe aqui, dos Ministérios de Crescimento Emocional? Uma salva de palmas para vocês. Algo simples, as pessoas sentam, conversam sobre suas questões, abrem o coração. E isso tem um efeito terapêutico fantástico, não é terapia. E aí, nós temos um outro trabalho aqui, na igreja, que se chama Clínica da Alma, que nossos alunos do Instituto Água Viva fazem estágio. Nós atendemos as pessoas, os nossos alunos atendem como terapeutas e fazem um preço social e oferecem uma ajuda especializada do mais alto nível. E eu quero agradecer a pastora Silvana por esse trabalho. E todos, eu não vou falar nome porque senão eu vou não quero machucar ninguém. Toda a equipe da Clínica da Alma, hoje a Clínica da Alma é um modelo para o Brasil. Várias igrejas estão copiando. Por quê? Porque nós entendemos isso. Tem hora que a pessoa está sofrendo, ela está sofrendo na alma. Ela precisa de que alguém sente com ela, que alguém saiba ajudar. E hoje eu estou me sentindo assim, alma lavada, porque eu lutei por isso mais de 30 anos, que eu falo nesse país, que eu brigo, que eu luto por isso. Gente, precisamos cuidar da alma das pessoas. E essa manhã eu quero te contar uma coisa. Muitos anos lá atrás, depois que eu me converti, eu tive esse entendimento que precisava cuidar da alma. Eu fui falar com o pessoal na época, eles falaram assim para mim, você está louca? Fazer psicologia é do diabo. Então, eu peguei meu sonho e guardei por anos a fio. Eu fui fazer outra coisa. Por quê? Porque a psicologia era do diabo. E era assim que era, viu, queridos? O que vocês vivem hoje não existia há 20, 30 anos atrás. Há 30 anos atrás era impossível. Então, a gente começou a fazer o quê? Devagarinho. Eu, Francisco, e mais uma equipe. Crescimento emocional por baixo dos panos, devagarinho, falando, né? Ajudando pessoas. Eu fiquei me lembrando que quantas vezes nós saímos de carro por esse Brasil para ajudar pessoas, porque ninguém sabia fazer. Ninguém sabia como que lida com a alma. Né? Então, hoje houve nesses últimos anos uma mudança de paradigma. Hoje a própria ciência reconhece o valor e a importância da espiritualidade na saúde mental e na saúde física. Acabou, graças a Deus, uma salva de palmas para isso. Acabou, uhul! Eu pude fazer psicologia, eu sou psicóloga, e não sou do diabo. Né? Então, a espiritualidade e a saúde mental andaram separadas por muitos anos, assim como também a ciência e a fé.
Graças a Deus que nos últimos anos, essa separação acabou. A Bíblia não é um livro científico, mas a Bíblia contém todas as sementes da saúde mental. Eu vou provar isso para vocês. Né? Então, um professor de psiquiatria da UFRJ, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e coordenador da seção de espiritualidade, olha isso, da Associação Mundial de Psiquiatria. Olha o que ele diz. Em linhas gerais, os resultados das nossas pesquisas mostram que quanto maior o nível de envolvimento religioso, menores são os níveis de depressão, índice de suicídio, de consumo de álcool e de ansiedade. Glória a Deus por isso, amém? Quanto mais uma pessoa tem uma vida espiritual, e eu estou falando vida espiritual, oração, relacionamento com Deus, devocional, o envolvimento, né? Todo esse processo intenso vai trazer resultados inimagináveis antes. Olha isso, aqui acabou de sair, jovens que leem, isso aqui, esse estudo é americano. Jovens que leem a Bíblia regularmente demonstram níveis significativamente mais baixos de ansiedade. Gente, escuta isso aqui, olha, isso aqui foi uma pesquisa que foi feita entre 1997 e 2010 até os dias de hoje. O simples fato de ler a Bíblia já melhora o estado mental das pessoas. Que coisa fantástica. Né? Então, aí ele fala o seguinte, a principal preocupação dessa geração, eu nem sabia que já está no Z, e agora vai para onde? As principais preocupações da geração Z são medos relacionados à perda, problemas familiares, traumas, estresse e problemas financeiros. Essa geração está lidando com um monte de situações graves. E por causa disso, nós temos esse índice tão grande de ansiedade, de depressão, de problemas, de pessoas desistindo da vida. A hora que eu li isso aqui, eu falei, glória a Deus. No entanto, o estudo revelou que aqueles jovens que têm o hábito de ler a Bíblia regularmente possuem níveis de ansiedade muito menores. Tem um remédio, amém? A Bíblia é um remédio. Esses dias uma cliente minha falou comigo, porque meu filho está assim, está assado. Então eu falei, querida, faz uma coisa, durante 15 minutos só, porque jovem não tem paciência, estuda a Bíblia com ele. Chama seu filho e fala, filho, eu quero ter um tempo com você. Vamos ler a Bíblia? Lê em voz alta para ele ouvir. Está lá. E ele aceitou, sabe por quê? Vai ficar com a mãe não vai ficar no telefone. Eu falei para ela, pega uma Bíblia. Bíblia. Vocês sabem o que é Bíblia ainda? Bíblia. Papel. Falei para ela, pega uma Bíblia, senta com ele, abre e começa a estudar a palavra. Chore candalaia, chore andere candalaia. Esse resultado desse estudo, é um estudo longo, eu estou resumindo para vocês. Esse resultado ressalta o impacto positivo que a leitura da Bíblia pode ter na saúde mental. E nós, como cristãos, como é que nós lidamos com as nossas questões emocionais? Nós temos que tomar cuidado de não pensar que a vida cristã é uma vida estável. Eu quero que você entenda essa manhã que a vida espiritual, ela é um treinamento mais fantástico que tem para você enfrentar as oscilações da vida. A vida espiritual te prepara para enfrentar uma notícia ruim, para enfrentar uma doença, para enfrentar uma perda.
para enfrentar problemas financeiros, para enfrentar problema com seus filhos. A hora que a crise vem, se você não tiver fundamentado, se você não tiver alicerçado, como Paulo diz em Efésios, profundamente enraizado, alicerçado, você vai perecer. E é o que está acontecendo hoje. Sabe por que tem tanta ansiedade e depressão? Problema financeiro, problemas de casamento. No Brasil, hoje, de cada 100 casamentos, 40% terminam em divórcio. E quando tem um divórcio, acontece várias coisas, problemas emocionais graves. Tanto que no nosso instituto hoje nós temos um curso sobre, lamentavelmente, mas tem que ter um curso sobre como divorciar bem. Se você vai divorciar, faz um bom divórcio, por causa das consequências dramáticas. Pensa assim comigo. A nossa psique, ela é formada por 50% pai, 50% mãe. Quer você goste, quer você não goste. E aí, quando os pais se separam, se isso não for bem trabalhado, a criança vai ficar dividida. E nós temos um grave problema no Brasil hoje, inclusive o Brasil Paralelo fez uma série. Quem quiser assistir, eu acho que vale a pena, chama A Morte Inventada. É um documentário chocante, explicando que, quando os pais se separam, um dos pais mata o outro na vida do filho. Quando os pais se separam, eles estão tão magoados, estão tão feridos, que eles não conseguem separar a dor deles, que é do casal, e essa dor vai para os filhos. Aí aparece uma cena da filha, fala para o pai assim, eu te odeio. Um bichinho desse tamanhozinho. Odeio nada, quem odeia é a mãe. Então, queridos, é esse mundo que a igreja é chamada para atuar. Você precisa ter noção disso. Então, se você ler a Bíblia, você vai para a Bíblia, é o livro mais honesto e sincero que existe. Só você ler os Salmos, você vai ver as oscilações da vida. Davi era um homem ungido. Ele foi ungido 3 vezes. Ele não foi ungido só aquela vez lá, não. Ele foi ungido. Davi tinha unção. No entanto, ele tinha oscilações emocionais. Só ler a Bíblia. Um dia ele estava bem, no outro dia ele estava assim, meu Deus, eu quero morrer. Oh, Senhor, o Senhor me abandonou. Deus tinha abandonado Davi? Outra coisa importante. Muitas pessoas pensam que perderam a fé quando elas estão tristes. Muitas pessoas pensam que elas perderam o relacionamento com Deus por causa das emoções dela. Esses dias mesmo, uma mulher falou assim para mim, nossa, eu tinha uma vida espiritual tão intensa, bababá, e agora eu acho que eu perdi a fé. Eu falei, não, querida, você não perdeu a fé. Você perdeu foi o rumo mesmo. A fé não. Escuta isso que eu vou te falar. Guarda isso. A sua fé está lá no seu espírito, guardada. Mas quando você passa por uma situação emocional séria, a sua emoção vai te dizer, cadê Deus? Davi fala isso. O Senhor me desamparou? Onde é que o Senhor está? Isso é a alma. Aí depois Davi vira e fala assim, por que você está tão abatida, minha alma? Então, nós precisamos cuidar disso. Muitas pessoas se afastam de Deus, porque na hora da dor e da tristeza, o sentimento, a sensação é, Deus me abandonou. Foi o que aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós não vamos ler não, porque vocês já sabem a história. 2 discípulos, gente, presta atenção. Tanto que isso é sério. 2 discípulos que andaram com Jesus, que conviveram com Ele, que ouviram Ele falar pessoalmente. Quando Jesus morre, eles têm uma crise. E a Bíblia diz que eles estavam
tristes, eles estavam ressentidos, eles estavam magoados. Escuta o que emoções não trabalhadas podem fazer com a sua vida. É o que está fazendo nesse Brasil, estragando a vida de muito cristão. Na hora da dor, eles foram embora. Jesus tinha falado assim, eu vou ressuscitar, me esperem em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram para Emaús, que era exatamente o oposto. Escuta isso, problemas emocionais afastam as pessoas do propósito, arrancam, tiram. Por isso que hoje no Brasil, essa é a minha perspectiva. Isso é a Bispa Ana falando. Que milhares de pessoas que nasceram de novo e não foram cuidadas da sua alma, estão afastadas do Evangelho hoje. Porque elas não conseguem discernir. Mas como é que pode? Eu tive uma experiência espiritual, eu fui por revisão, eu fiz isso, eu fui por encontro, eu tive momentos de adoração na igreja maravilhosos. Por que eu estou deprimido? Portanto, querido, não ignore suas fragilidades. Não ignore as suas mudanças de humor. Está na alma. E a sua alma vai gritar. Vai dizer, está vendo? Olha o que fizeram com você. Olha isso. Te abandonaram, te deixaram. E eu vou te falar uma coisa. Se você acreditar nela, ela vai te levar para o brejo. O que nós temos que fazer? O que está acontecendo? Me conta. Você está chateado, está magoado, está ferido. Tem que ter escuta. Tem que ter alguém que se importa. E hoje a gente, desabafa. É mais importante você ver quem está no Instagram e você vai passar 2 horas, não vou pedir para você levantar a mão, mas as pessoas gastam no mínimo 2 horas por dia no Brasil no Instagram. Tá? Então é muito mais importante eu saber o que está acontecendo, onde você foi, o que você comeu, onde você viajou, do que eu estar preocupado com alguém de verdade. Ligar para alguém e falar, você está precisando de ajuda? Quem aqui que tem paciência de escutar hoje uma pessoa? Alguém começa a falar e aí você, no meio da palavra, dela falando, você já fala assim, mas e eu? Eu tenho que te contar meus problemas também. Então, você precisa prestar atenção em alguns sintomas que podem estar denunciando que você está com algum problema mal resolvido. E escuta isso que eu vou te falar. Nós criamos um padrão social e até cristão que o tempo todo você tem que estar rindo, você tem que estar bem, né? Teve um momento da minha vida, eu estava passando um momento difícil, já passei vários. Só que assim, eu nunca parei. Passei por luto, morte, perda, tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Mas eu descobri que eu não precisava parar, eu podia continuar, porque existia dentro de mim uma força chamada Espírito Santo. Às vezes eu fui chorando, e eu tinha um evento, e eu fui nesse evento, e eu estava ruim, estava desanimada. Aí quando eu cheguei, uma pastora, toda animadinha, veio, bispa, que você é bem-vinda, como é que você está? Eu falei, péssima. Ela perdeu até o rumo de casa. Aí ela ficou assim, ai meu Deus, o que eu falei? Não precisa fazer nada. Você perguntou, por que você perguntou? Ué? Então, hoje, se alguém te perguntar como é que você está, você vai falar, tudo bem. Você está, muitas vezes, mentindo. Por quê? Porque é convenção. Porque é o que todo mundo espera de você, ninguém está interessado nas suas dores, querido. Essa é a realidade do mundo hoje, lamentavelmente.
Uma coisa que eu tenho pedido para Deus, e graças a Deus eu tenho conseguido isso, eu quero ter sempre um coração disponível, generoso, bondoso. Eu sei me dar limites, eu sei dizer não. Tem coisas que eu não faço mesmo, nem o Francisco pedindo. Bem, hoje não, sabe por quê? Porque é meu dia de descanso. Ah, então tá bom. Quem cuida do meu descanso, da minha saúde, sou eu. E por que eu faço isso? Eu estou disponível. Quando eu estou disponível, eu estou mesmo. Então, muitas vezes nós temos tristezas, preocupações. Você tem que prestar atenção nisso. Deixa eu te falar, ore para o Espírito Santo te ajudar a entender quando está começando o problema, porque sabe o que vira ansiedade? Um problema que você não resolveu há 2 anos atrás. Sabe o que é crise de pânico? Assim, de uma forma bem leiga, bem simples. É o seu copo de tolerância que lotou. Você foi aguentando, foi suportando, foi enchendo. E você não viu. Você não fez nada com isso. Aí um dia caiu uma gotinha assim, plim. Aí o copo transbordou. Aí você, ai meu Deus, começa a ter pânico. Claro, se acumulou problemas. Então o que eu estou te alertando essa manhã? Seja honesto com Deus sobre o que você está passando, como Davi fazia. Saúde mental não é nunca ter problemas, saúde mental é ter coragem de enfrentar seus problemas. E quando você não der conta deles, peça ajuda. Eu, em participar de um grupo de crescimento, para todo mundo saber da minha vida, sim. O que as pessoas vão pensar de mim? Problema delas. Mas sabe por que muita gente evita participar do grupo ou participar de algum evento de crescimento emocional? Porque não quer se expor. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todo mundo aqui se expunha, não tinha segredo. Mas sabe o que me anima? As histórias que a Bíblia conta. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele foi atrás deles. Porque ele sabia o que ia acontecer com eles. Iam se perder. Por causa da dor. Sabe por que Deus apareceu para Elias, quando Elias estava numa crise de depressão? Deus não queria perder Elias, não. Então Deus apareceu, alimentou, cuidou, andou com ele. Quero te falar uma coisa, é isso que nós acreditamos como Sara Recreio. Se alguém chegou aqui, né, Daça Dana, que chegou com tantas questões, vão lá. Quantas vezes nós sentamos juntas, conversando, até sarar. É isso que a Sara Nossa Terra Recreio é. Nós estamos aqui para te ajudar. Porque senão as suas dores vão te afastar do seu propósito. Senão os eventos estressores da sua vida. Quinta-feira nós estávamos aqui falando com as mulheres e eu falei sobre isso. No final, uma mulher manda um recadinho assim para mim no WhatsApp. Obrigada pela sua palavra, porque eu acabei de perder meu irmão. Não posso usar a palavra, mas o irmão dela tirou a própria vida. Que dor! Como é que uma pessoa dessa vai superar se não tiver ajuda, se não tiver uma vida espiritual intensa? Tiver alguém para abraçar? E eu fiquei até tarde da noite conversando com ela. Me fala, e aí, como foi?
A grande verdade é que a vida espiritual, pessoal e profunda vai nos ajudar a atravessar os momentos difíceis e desafiadores da nossa vida e vai nos levar a um lugar de maturidade. Não desconfie da sua experiência do novo nascimento. Quando você estiver passando por uma crise, pense assim: esse é um problema da minha alma e eu vou resolver. Nós gostaríamos, essa que vos falo, eu gostaria que Deus fizesse milagres na vida emocional, como Ele faz na vida espiritual, como Ele faz na vida física, cura pessoas de câncer, cura. Mas tem coisas que eu já entendi. Sabe por que Deus não vai curar a sua alma, você sozinha no seu quarto? Demorei anos para descobrir. Quem imagina? Para a gente não ficar isolado. Para Deus, para pegar seu orgulho e botar você pequenininho e falar: eu preciso de ajuda. Você vai ficar calado até quando? Até chegar no momento que você não vai aguentar mais. E vai ter que ter um sintoma grave. Está aí. Os grupos de crescimento, homens, mulheres, terapia do mais alto nível, são nossas alunas, desculpe falar, mas nós somos muito boas, nós treinamos muito bem nossos alunos. Nós temos as nossas células, seu líder de célula, todo líder da Sara Nossa Terra está preparado para ouvir qualquer coisa. Amém, líderes? Todo líder de célula vai te acolher se você chegar para ele e falar assim: eu estou magoado com Deus, porque Deus fez isso comigo. Você vai escuta caladinho e fala: é mesmo, me conta mais. Nossos líderes, pastores, estão preparados para acompanhar as pessoas nos momentos dramáticos da vida delas. Ir no enterro, ensinar as pessoas a despedir, agradecer. Nós estamos preparados para lidar com todas as questões da vida. A Bíblia diz que nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. E ela diz assim: que o vosso espírito, alma e corpo sejam inteiros. Por quê? Porque isso fala de propósito. Pessoas feridas não cumprem seu propósito. Outra coisa, as famílias precisam entender que elas estão treinando seus filhos, criando seus filhos para eles irem embora, para eles poderem viver a vida deles. Tem família que fica prendendo os filhos em casa. Eu estou querendo falar tudo e meu tempo acabou. Então, a Bíblia fala que nós precisamos cuidar. Por que você acha que Jesus foi atrás de Pedro depois da ressurreição também? Porque não tinha nada para fazer? Você acha que Jesus, o próprio Jesus, sentou com Pedro à beira de uma fogueira e curou a alma dele, sabe por quê? O Pedro ferido não ia ser quem ele foi. E me dói pensar quantas pessoas não estão cumprindo seu propósito nessa terra. Quantos homens e mulheres podiam hoje ser pastores, líderes, missionários e estar evangelizando esse país, e estão feridos. Estão machucados, porque não entenderam que existe uma diferença entre vida espiritual e vida emocional. Porque não entenderam que certas crises não são espirituais. Se um dia você encontrar uma pessoa que vai dizer assim, eu encontro muito, que fala assim:
Já fui da igreja. Eu arrepiei dos pés à cabeça. É mesmo? Você já foi da igreja? Falei, então senta aqui e me conta por que você saiu. Porque fui excluído, não fui escolhido. Porque as pessoas me machucaram. Meu Deus, deixa eu te falar. Eu quero que essa palavra ressoe na sua vida, para que você possa cumprir seu propósito até o último dia da sua vida na terra. Se acontecer alguma coisa com você, você vai se levantar e falar, Deus, eu quero ser curado, eu quero ser sarado, eu não vou abrir mão do meu propósito. E quando a Bíblia diz que quando o povo clamou, Deus enviou Moisés. Eu sempre falo assim, se você orar, se você clamar, se você tem um problema que você não está conseguindo resolver sozinho, e você começar a orar, começar a clamar, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar um libertador, Ele vai mandar alguém, Ele vai mandar um livro, Ele vai prover. Talvez não seja o que você queira, mas é o remédio necessário. E quando eu olho a Bíblia, eu não vou ter tempo mesmo, eu vou encerrar daqui a pouco. Eu vejo quantas coisas que eu falei, a Bíblia não é um livro de ciência. Mas do ponto de vista psicológico, por exemplo, a Bíblia diz assim, a ciência diz assim, o ser humano precisa de figuras de apego, pessoas em que ele possa confiar. Aí a minha Bíblia diz assim, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. E eu vou te falar uma coisa, ou você vai se apegar a Deus, ou você vai se apegar a alguém, ou a um time de futebol, ou a algum artista, está aí para vocês verem. O ser humano vai se apegar a alguém. Se não for uma escolha consciente, sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, você vai gastar sua energia, sua vida de apego com alguma coisa. Álcool, droga. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de apego, de afeto, de amor. Aí a minha Bíblia diz assim, mas Deus é amor. As pessoas precisam de segurança. O Salmo 4 diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Quando o nosso sistema nervoso, escuta isso, tem pistas suficientes de segurança, quando meu cérebro, meu sistema nervoso percebe. E se você tiver essa confiança em Deus, Ele vai perceber que estamos em um estado melhor de segurança, nós vamos conseguir alcançar nossas metas e nossos sonhos. Que coisa! Nós precisamos de pertencimento.